Salve Maria! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, que alegria ter todos vocês aqui conosco neste dia tão especial em que continuamos a nossa caminhada dos exercícios espirituais. E hoje nós vamos fazer o exercício 29. Olha só que bênção! 29º exercício espiritual. E vamos tratar de um assunto de extrema importância para a nossa fé católica, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, o que Santo Inácio vem nos dizer nesta meditação. Para compreender adequadamente o objetivo específico desta quinta sessão, é útil lembrar da ordem do qual os exercícios espirituais estão organizados. Inicialmente meditamos sobre o nosso fim último, que é amar a Deus de maneira perfeita nesta vida e fruí-lo posteriormente na vida eterna, comprometendo-nos a seguir este propósito a todo custo. Foram os primeiros exercícios que nós vimos. Para alcançar isso é necessário, em primeiro lugar, que choremos por nossos pecados, erradiquemos nossas más inclinações e mantenhamos nosso coração imaculado, e que se obtém por meio das meditações da primeira e segunda sessão. Além disso, é necessário que imitemos nosso Senhor Jesus Cristo e ornemo-nos nossas almas para as virtudes que Ele nos ensinou por meio de sua doutrina e exemplos. O que conseguiremos alcançar por meio das meditações da terceira sessão. No entanto, uma vez que é impossível exercitar estas virtudes sem vencer grandes dificuldades e sem morrer para si próprio, propõe-se na quarta sessão a consideração da paixão e morte de nosso divino Salvador, a fim de que isso se torne mais acessível. Após a alma ter realizado todas essas coisas e morrido para si mesmo completamente, ela entrará, enfim, no amor perfeito de Deus. No nosso fim último na terra. Esse amor perfeito de Deus será o tema das meditações a serem feitas agora, nesta quinta sessão. A introdução a esta sessão é feita neste exato momento pela meditação da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, ao considerar tamanha bem-aventurança, possamos desprezar as coisas temporais, afeiçoarmos-nos aos sofrimentos, fortalecermos nossas resoluções e nos prepararmos para entrar na perfeita amizade e comunhão com Deus. Vimos então, nossos irmãos, que precisamos entender como vai ser o fim do homem, o nosso fim último. Precisamos entender que temos que morrer para o pecado para viver numa graça eterna. Precisamos buscar o amor de Deus, dar a mão a Ele, pois Ele estende sempre a mão para nós, está sempre disposto a nos perdoar. E então nós percebemos todo o sofrimento de Jesus Cristo, toda a humilhação que Ele passou, todas as agonias que Ele sentiu, todas as dores que Ele passou, e mesmo assim nos ensinou a amar e a perdoar. Então, agora, para iniciarmos de fato o exercício de número 29, que é sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, façamos a nossa oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração, e vos peço perdão humildemente por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor, meu Pai, esta meditação e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem.
E para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos para que intercedais por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. Muito bem. E vamos ao prelúdio primeiro, que é a composição do lugar. Vamos imaginar que Jesus Cristo, ressuscitado, belíssimo, glorioso e triunfante, está diante de vós. E que ouves a voz de São Paulo que diz: sofremos com ele para ser com ele glorificados. Veja, irmãos, o que Deus está nos pedindo, o que Santo Inácio está aqui nos ensinando, está instigando nas nossas almas, que Jesus ressuscitou. Então nós estamos aqui diante dele e ele está ressuscitado, está com um brilho muito maior nos olhos, em sua face. Nós podemos ver ele. Então lá no fundo a gente escuta uma vozinha que está vindo. Mas que voz é essa? Então a gente percebe que é de São Paulo, nos dizendo: sofreremos com ele para ser com ele glorificados. No prelúdio segundo, o pedido pela graça especial. Dai-me alegria e felicidade, Senhor, para vos acompanhar, e virtude para vos imitar na paciência com que suportastes as penas e trabalhos, a fim de participar das glórias. Amém. E no ponto número 1, assim como foi imensa e atroz a amargura da paixão de Jesus Cristo, igualmente grandiosa é desejável foi a felicidade e a glória de sua ressurreição. As principais amarguras enfrentadas por Jesus Cristo em sua paixão foram 4, a saber: primeira, dores extremamente terríveis do corpo; segunda, aflições intensas na alma; terceira, ofensas abomináveis contra a honra; quarto, uma maldade indescritível de seus inimigos. Agora considera, alma minha, as bênçãos nas quais estas amarguras foram transformadas. Primeiro, Jesus ressuscitou com uma beleza admirável em seu corpo. Para teres ideia desta beleza, medita, alma minha, em primeiro lugar, que se o corpo glorificado de qualquer escolhido fosse colocado no lugar do sol para iluminar a terra, ele irradiaria uma luz tão intensa que todo mundo ficaria iluminado com uma claridade incomparavelmente maior que a luz deste sol que conhecemos hoje. Considere em segundo lugar que se Deus reunisse num único corpo a beleza de todos os escolhidos, todas as belezas juntas desapareceriam imediatamente diante da beleza inigualável do corpo de Jesus Cristo. No entanto, este é o mesmo corpo que 3 dias antes fora vilipendiado e desfigurado, alvo de mais atroz barbaridade, parecendo o corpo de um leproso. De fato, né? Jesus foi tão chagado, tão machucado, suas costas, os ossos estavam expostos, tantas feridas abertas, uma lança transpassada em seu peito, né? As feridas dos espinhos da coroa que foi colocada em sua cabeça, tantos chicotes, tantas pauladas. Segundo, Jesus ressuscitou com uma alegria imensa em sua alma. Para compreender apropriadamente esta alegria, pondera, alma minha, que assim como a amargura que assolou a alma de Jesus no jardim do Getsêmani foi tão intensa que, se tivesse sido distribuída entre os corações de todos os homens,
bastaria para fazer com que todos morressem. Assim também, a alegria que ele experimentou em sua ressurreição foi tão intensa que, se tivesse sido compartilhada com todos os homens do mundo, bastaria para tirar a vida de todos eles, devido à doçura que inundaria e submergiria seus corações. Tamanha foi a alegria com que ele foi envolvido. Terceiro, Jesus ressuscitou tendo a sua honra glorificada infinitamente. Ah, que transformação é essa, alma minha! Jesus agora é a glória dos anjos, os quais descem do céu para maravilhar-se com a glória de sua ressurreição. Ele é a alegria dos antigos patriarcas, e todos se prostram em reverência para honrá-lo e exaltá-lo como seu Redentor. Ele é juiz dos vivos e dos mortos, e tanto os escolhidos quanto os condenados o adorarão com reverência no dia do julgamento universal. Ele é a coroa dos predestinados, e não haverá um único entre os eleitos que não o bendiga incessantemente por toda a eternidade. Assim, neste dia, Jesus se deixa ver, oferecendo-nos uma visão brilhante. Aquele mesmo Jesus que 3 dias antes foi zombado por Herodes como um tolo, escarnecido pelos soldados como um rei de faz de conta e pregado em uma cruz como um criminoso pelos hebreus. Sim, Jesus ressuscitou, e aqui, o autor quer nos mostrar que agora sim ele está em toda a sua glória. Tanto que quando vão ver o seu túmulo, anjos estão lá, para dizer, ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. E aí depois ele se aparece no meio dos discípulos, se aparece diante da mãe. Depois ele vai lá e aparece entre os discípulos que estão caminhando em uma viagem e ele os acompanha. De repente ele vai lá e entrega o corpo, faz uma ceia novamente com esses discípulos. E veja, irmãos, que ele já está em toda a glória. Tanto que no primeiro momento os discípulos até não o reconhecem, mas de repente eles começam a ver a sua glória ali está presente. Jesus está entre eles. Veja que agora sim, Jesus está se mostrando ali, pois afinal de contas, como ele havia dito aos escribas e fariseus, ele destruiria o templo e em 3 dias o reergueria. Então realmente ele morreu ali por todos os pecados, mas então em 3 dias ele ressuscitou e levantou um novo templo, o templo do perdão, o templo do amor, do coração humilde e manso. Quarto, Jesus ressuscitou com a bem-aventurança de um amor universal. Deixa de lado aquele amor que todos os espíritos bem-aventurados sentiam por Jesus neste dia. Deixa de fora também o amor com que os pais do limbo mergulharam em seu Santíssimo Coração para se deleitarem nele. Falo apenas do amor que tocou profundamente a todos no céu. Ali por toda a eternidade não haverá um único momento em que não pensem em Jesus, nem um ínfimo instante em que não se derretam em louvores e bênçãos a Ele. Nem um instante em que não o amem eternamente. Assim concluímos o ponto número 1 e vamos aos afetos. Mas veja, irmão, o que este quarto ponto, dentro do ponto no primeiro ponto aqui, está nos dizendo. A bem-aventurança de um amor universal. Veja que desde o momento que nós conhecemos a palavra de Jesus, sabemos do seu sacrifício, ele sendo quem ele é, se sacrificou por todos nós, é impossível que nós não vamos amá-lo, a não ser que nós realmente não queremos isso. E aí estamos abraçando e caminhando outro ser, Aí não tem nada a ver com nós, mas aqui, irmãos, veja que tamanho amor ele teve por nós, como nós não vamos amá-lo?
e eternamente. Então, durante a nossa vida terrena, mas depois no céu e depois na glória eterna, vamos sempre amar a Ele, sempre, incondicionalmente. E vamos aos afetos agora, irmãos. E o primeiro afeto que nós vamos ver é a alegria da glória de Jesus. Agora cessaram as aflições e os sofrimentos, ó meu Jesus. Finalmente amanheceu o dia da glória, e o vosso santíssimo corpo, adornado todo o paraíso, resplandece mais do que todas as estrelas do firmamento. Vossa alma está imersa na alegria, vosso santíssimo coração é um mar de deleites, e vosso nome é adorado no céu e na terra. Sois a alegria de todos os escolhidos, sois efetuosamente desejado pelos peregrinos na terra e pelos bem-aventurados no céu. Regozijo-me imensamente de vossa glória, a bem-aventurança, e nela regozijo-me mais do que se fosse minha. Comprazo-me convosco, com todo o afeto do meu coração. Desfrutai alegremente de vossa coroa, desfrutai eternamente. É justíssimo que seja recompensado com tamanha glória aquele que com tamanha fortaleza quis morrer pela glória de seu Pai eterno. De fato, é a alegria da glória de Jesus. No segundo afeto, o anseio por uma bem-aventurança semelhante. Oh, que felicidade seria a minha se algum dia tivesse a sorte de ressuscitar da mesma maneira. Quem poderia explicar a minha alegria ao contemplar a beleza do rosto de Jesus com os meus próprios olhos? Ouvir a sua voz amorosa, amá-lo e ser amado por ele? Abraçá-lo e ser abraçado por ele? Por toda a eternidade? Ó bem-aventurada hora! Tu és o alvo de todos os meus desejos, o fim último de todos os afetos do meu coração. Sim, chegou o nosso fim último, morremos, encontramos uma porta, abrimos aquela porta, um caminho, e lá em cima está lá Jesus, sua face, toda a sua glória, e então caminhamos e chegamos lá, e então Jesus com os braços abertos: bem-vindo, meu filho, bem-vindo, minha irmã, como eu esperei você aqui. Olha que graça, é a graça que nós queremos viver. É aí sim a nossa ressurreição para a vida eterna. E com este pensamento afetivo, vamos ao ponto número 2, que é santas reflexões e resoluções que devem ser colhidas desta meditação. Depois de ter meditado profundamente na ressurreição de Jesus Cristo, volta o teu olhar, alma minha, sobre ti mesmo, e te empenha em ponderar sobre as seguintes considerações. Primeira, assim como é certo que Jesus Cristo ressuscitou glorioso do sepulcro, é igualmente certo que tu também ressuscitarás glorioso algum dia se imitares seu exemplo. Ora, tendo Cristo padecido da carne, diz assim o apóstolo Pedro, amai-vos também vós do mesmo pensamento, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus Cristo vos ressuscitará também com Jesus Cristo. Oh, quanto consolo nesta doutrina! Oh, que palavras capazes de expurgar o coração toda tristeza! Com esses mesmíssimos olhos com os quais agora contemplas a terra, um dia verás o paraíso. Com estas mesmíssimas mãos tuas abraçarás a Jesus com esses mesmíssimos ouvidos. Com os quais ouves o burburinho do mundo, um dia ouvirás as melodias dos anjos. Com essa mesmíssima boca tua provará as doçuras celestiais. Com esses mesmíssimos pés teus caminharás um dia entre as estrelas. Segunda,
Assim como é verdadeiro que Jesus Cristo, por meio de sua cruz e paixão, alcançou a glória da ressurreição, igualmente verdadeiro é que não há meio mais eficaz para alcançar a mesma glória do que a cruz e a tribulação. Assim ensina novamente o apóstolo. São palavras verdadeiras estas: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, reinaremos também com ele. Ó meu Deus, que impressão me causarão então as aflições e as condições passadas? Ó dores bem-aventuradas, direi naquele momento, ó aflições benditas que me elevaram a tamanha glória. Terceira, quanto mais me parecer com Jesus nos sofrimentos, tanto mais semelhante ele seria na glória de sua ressurreição. Houve novamente o apóstolo das nações que diz: assim como sois companheiros de Jesus nas aflições, assim os sereis também na consolação. Observa bem, alma minha, estas duas expressões: assim como e assim. Estas significam que quanto mais se sofre com Jesus na terra, tanto mais se desfrutará com ele no céu na ressurreição. E quanto mais graves forem os trabalhos suportados com Jesus na terra, tanto mais esplêndida será a glória alcançada na ressurreição. Veja, irmãos, às vezes as pessoas acabam deturpando esta palavra. Então eu tenho que sofrer. Eu tenho que sofrer na vida para poder ir lá. E a pessoa busca o sofrimento, busca a agonia. Não, nós estamos vivendo cada passo de cada dia. Estamos caminhando nessa estrada de Jesus. E não é fácil essa estrada de Jesus, porque há tentações, há desvios, há enganações, há injúrias, ofensas, mentiras. Existe tudo que está neste caminho para nos tirar, para ir no caminho bonitinho, num caminho que é só uma descidinha. Lembra que eu comentei? Uma descida, né? E vai descer para onde? Então, assim, nós vivendo dia a dia, estando na graça, participando da comunhão de Jesus Cristo, praticando as orações, a leitura do Evangelho, a oração do Santo Terço, estamos ali caminhando e é difícil nos mantermos nesta graça. Fazer a oração diária do terço é difícil, fazer a leitura diária é difícil, às vezes vai acontecer várias coisas que vão querer nos impedir de ir na Santa Missa. Então isso é os sofrimentos, é as coisas que você está deixando do mundo. Você está, mundo, fique para o lado porque agora é meu momento de adoração. Mundo, fique para lá porque agora é meu momento que eu vou adorar, é meu momento que eu vou orar, é meu momento que eu vou comungar de Jesus Cristo. Esses são os sofrimentos. Não que vai se tornar, eu vou começar a sofrer, vou começar a me bater, vou dar tudo que eu tenho aqui para viver na miséria, vou dar todo o meu dinheiro, e aí os credores vão começar a vir, vão nos cobrar e uma hora vai acabar indo preso. Mas daí não por amor a Jesus Cristo. Você foi preso porque você foi inadimplente. Você quis buscar com tanto fervor uma coisa que se tornou uma soberba. E aí você está pecando. Tudo bem? Continuando. À luz de tal verdade, como te parecem, alma minha, as adversidades, os desprezos, as desolações e os sofrimentos? Não são elas as disposições mais amorosas de Deus, os meios mais eficazes para a santidade, a herança mais bela de Jesus Cristo e o penhor mais certo da ressurreição e de sua glória eterna e imortal? Sim, verdadeiramente o são, porque assim ensinou Jesus Cristo. Haverás de afligir-te então diante do sofrimento? E te considerarás infeliz se as adversidades vierem sobre ti? Oh, quão grande seria a tua cegueira! Pelo contrário, deverias erguer as mãos ao céu e louvar a divina misericórdia, caso ela seja tão generosa contigo. E se os homens se levantassem contra ti, te cobrissem de humilhações e injúrias,
e maltratassem de todas as formas possíveis e imagináveis, ainda assim, alma minha, seria precisamente por esses meios que Deus cumpriria em ti os seus desígnios amorosos. Eles seriam aqueles que te colocariam nos mais belos caminhos para a tua santificação. Seriam aqueles que te fariam semelhantes ao teu Senhor crucificado. Assim, aqueles que aumentariam a tua glória no céu e levariam aquela coroa que levarias eternamente na cabeça. Sim, sem a menor dúvida, ficariam precisamente tudo isso. Assim também ensina Jesus Cristo, e a esses tenho tratado como inimigos. O perverso amor próprio, quantas verdades belas e excelentes me escondestes até agora. E quanto me afastastes e desviastes do caminho da santidade, impedindo-me de seguir a Jesus Cristo. Concluímos o ponto número 2. Vimos estas 3 ponderações também, aqui do amor de Jesus Cristo. Veja, irmãos, às vezes nós passamos por sofrimentos na nossa vida. Por exemplo, um casal que está procurando, está aberto à vida, mas não consegue engravidar. Esse é um sofrimento que o casal abraça e ele continua ali perseverante, confiando em Jesus Cristo. Ele é um desespero, é uma agonia, porque está desejando uma vida, né? Está querendo, está sendo cristão, está aberto à vida, está seguindo os preceitos, inclusive do seu sacramento, mas não está vindo, não estão conseguindo engravidar. Esse é aquele sofrimento, é a angústia, porque vamos ficar ali. Olha o exemplo de Abraão, né? E de sua esposa, que ficou olha, eles foram engravidar na velhice, mas confiavam em Deus, esperavam em Deus, eram fiéis a Deus e sofriam, claro que sofriam, e muitos casais também sofrem, e este é um sofrimento que vai nos levar para a graça eterna, porque mesmo que um dia a gente não consiga, de fato, isso, Deus vai nos mostrar, como eu disse antes, ontem até, no exercício anterior, nas bodas de Caná, eles não tinham mais vinho para servir, mas eles tinham o quê? Água. Então oferece também a tua água, oferece o que você tem. É o teu sofrimento, é a tua angústia, mas oferece isso a Jesus. Oferece, entrega nas mãos dele. E ele fará o restante. Ele transformará a tua água em vinho. Para nós, pode ser que a nossa água se transforme numa glória eterna. Pode ser que se transforme lá, a vivência eterna junto com os santos e os bem-aventurados. Então vamos cuidar, irmão. Vamos cuidar, minha irmã, porque às vezes não estamos enxergando quais que são os sofrimentos da nossa vida e simplesmente nos dedicamos a um azar, a procurar outros meios e não a entregar o nosso coração, a nossa água a Jesus e pedir que Ele a transforme em vinho. Tá bem? Vamos então aos afetos deste ponto número 2. E o primeiro afeto que vamos ver é o da fé. Assim é, Jesus vive e ressuscitou dos mortos. Ele entrou em sua glória e hoje desfruta em corpo e alma de um mar de prazeres. Sim, não pode haver dúvidas. Assim eu creio. Ó meu Jesus, e creio nisso porque vós, que sois a verdade por essência, o dissestes. Então, não temos dúvidas. Também viverei eu eternamente em seguir a Jesus e ressuscitarei da morte e entrarei na Jerusalém celeste. Meus próprios olhos contemplarão Jesus, meu Redentor. Assim tenho plena certeza disso e acredito, ó meu Jesus, porque vós é verdade eterna, assim revelastes. E, além disso, naquele momento alcançarei a recompensa por todos os sofrimentos que tive suportado. Por uma dor passageira terei uma bem-aventurança eterna. Por uma zombaria efêmera, uma glória sem fim. Por uma tristeza breve, alegrias infinitas. Sim, sem dúvida alguma, creio nisso porque vós, verdade infalível, o atestastes.
Ó fé santa, que verdades extraordinárias me revelas e quantas consolações ofereces ao meu coração. E o segundo afeto que vamos ver é o arrependimento. Mas estas luz esplêndida de pura fé, ó que objeto amargo apresenta diante de mim. Se é verdade que Deus concede uma recompensa especial por cada mortificação, para cada adversidade ou dor suportada, quantas dessas recompensas não perdi devido à minha impaciência e o amor próprio? Se é verdade que Deus, após a ressurreição, recompensa com uma coroa especial de glória todas as humilhações e injúrias sofridas com paciência por amor a Ele, quantas coroas não perdi eu devido à minha soberba e vaidade? Se é verdade que Deus, por todo ato de resignação nas tentações e desolações interiores, concede uma bem-aventurança particular, de quantas dessas bem-aventuranças não me privei devido à minha falta de coragem e preguiça? E desperdicei todas essas bênçãos. E por quê? Oh, quanto essa perda deveria me encher de amargura! Quantas e quãs amargas lágrimas deveriam eu derramar! Mas consola-te, alma minha, pois sabendo como Jesus entrou em sua glória, também poderás entrar, se o seguistes e reparar tal perda. Prostrando-me aos vossos pés, ó meu Jesus, assim me proponho a fazê-lo. É o arrependimento, o afeto do arrependimento. Como nós vimos assim concluímos o ponto número 2, mas como vimos neste exercício a glória da ressurreição de Jesus. Então agora nós sabemos da glória da ressurreição, sabemos do nosso prêmio eterno que está lá no céu, e agora sim, o sentimento de arrependimento vem até nós. Por quê? Por que vem agora nesse momento que estamos falando da glória da ressurreição? Porque sim, se nós ainda não nos encontramos verdadeiramente andando no caminho de Jesus, vamos nos arrepender, porque muitas e muitas vezes tivemos a oportunidade de estar na graça, mas daí não fomos, inconscientemente. Será que são os pecados veniais, né? Aquele pecadinho simples? Ou será que às vezes por um pecado mortal? Ai, ai, ai. Veja, quando às vezes nós faltamos uma celebração de fim de semana, ou de sábado, ou de domingo, não vamos, e não é por um motivo grave. Às vezes é por uma preguiça, às vezes é por causa de um jogo que vai passar, às vezes é uma visita que vem na minha casa e eu tenho vergonha de convidá-la para ir à igreja. Veja, meus irmãos, veja que está fácil de nos perdermos neste caminho. E por isso o arrependimento. Arrependei-vos agora. Como nós vimos lá no começo dos exercícios, lá no exercício 1, 2, 3, 4. Não adianta se arrepender depois da morte. Depois que morrer, tchau. Não adianta mais se arrepender. Se arrependa agora enquanto você está vivo. E busque esse arrependimento através da confissão. Seja verdadeiro, seja sincero, seja humilde, confesse os seus pecados, para daí sim receber uma penitência, poder comungar novamente e poder voltar a estar na graça de Jesus Cristo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, concluímos o nosso exercício de hoje, 29º
Estamos na reta final. Falta só uma semaninha aí para nós terminarmos os nossos exercícios. E vamos estar na graça de Deus sempre e em todo momento. Vamos concluir a nossa meditação. Façamos a nossa ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, minha Mãe, Maria Santíssima, aos anjos e santos de minha devoção, que intercedais por mim e me alcanceis a graça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E com a alegria da glória desta ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, para que abençoe você, meu irmão, minha irmã, a sua vida, que abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família e o seu trabalho. Pela intercessão do Sagrado Coração de Jesus, recebam todos vocês a bênção dele, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Salve Maria!